Fala aí, turminha, tudo bom? Voltando à nossa sequência de aulas, essa é a aula número 2, que fala de conjuntos numéricos. Isso eu passei em sala de aula para vocês. Então, eu vou dar apenas uma lembrada, tá? Essa aula se encontra na página 255 do livro 1 de vocês. Então, vamos lá. Quais são os conjuntos numéricos que nós conhecemos? Nós conhecemos o conjunto N, que é chamado conjunto dos naturais, que são os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Isso é estudado no 6º ano. Depois desse conjunto, há uma ampliação nele para o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Que são os números negativos, vem lá do infinito, tá? E aqui continua com os naturais. Note que os naturais estão dentro, fazem parte do conjunto Z. Isso é estudado no 7º ano, tá? Embaixo, o conjunto Q, chamado conjunto dos racionais. O que são números racionais? São todos aqueles números que podem ser representados como fração, tá? Nós vimos isso em sala de aula. Exemplos dos racionais: as raízes exatas, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3. Os números decimais, que são os númerozinhos com vírgula, 1,2, 1,3, 2,4, 2,44, né? As dízimas periódicas, que são aqueles números infinitos, porém formam repetição. Exemplo, 0,66666, né? São números, são dízimas periódicas. As frações de modo geral, ok? Então, todos esses números, os números negativos, os números positivos, são números racionais. Então, como é que a gente resume o número racional? Que é todo número que pode ser representado na forma de fração. Todos esses números que eu falei, eu posso representá-lo na forma de fração, tá? Até a dízima periódica, como eu disse, podemos representar na forma de fração, que é chamada de fração geratriz. Nós trabalhamos isso em sala de aula, representar quando tem uma casa se repetindo sobre um 9, duas casas repetindo sobre dois 9. Não sei se vocês lembram disso, tá? Os números irracionais. Então, isso daqui é estudado no 8º ano, ok? Os números irracionais também são aqueles números que não podem ser representados como frações. Aqueles podem, aqueles não podem. É o caso do π, que é o 3,1416, ele é caracterizado por um número infinito, com infinitas casas decimais após a vírgula, sem formar repetições. Tá? A dízima periódica também é infinita, mas forma repetições. 0,666, infinitamente. O número irracional não, ele vai ficar 0, é a mesma coisa, o π, 3,14, 15, 17, 19, ou seja, é assim sucessivamente. É um número sem formar sequência, sem formar repetições, tá? Sequência é uma coisa, repetição é outra. É o caso do π, é o caso das raízes não exatas, tá? Raízes não exatas, exemplo, raiz quadrada de 5 está entre o 2 e está entre o 3, é um número infinito. Raiz quadrada de 6 está entre 2 e 3, e assim sucessivamente. E a união, o que é a união? Juntando os números racionais com os números irracionais, o que pode ser representado como fração e o que não pode ser representado como fração, eu formo o conjunto, maior conjunto, que é chamado conjunto R, que é o conjunto dos reais. Nós estudamos isso no 9º ano, ok? Então aqui nós temos, ó, os naturais estão dentro dos inteiros, que por sua vez os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Tá aqui, ó. Então, natural, inteiro e racional é tudo racional, ó. Todos eles formam um grande conjunto. Os irracionais estão à parte, ó, não faz parte dos racionais. Ele é um conjunto à parte, juntando, ó, os racionais com os irracionais, eu formo um grande conjunto que é chamado conjunto universo, que é chamado de conjunto dos números reais, tá? Então, esses daqui são os conjuntos numéricos que nós conhecemos. Esse assunto se encontra na página
255, 256, 256 e 257, ou seja, 255 a 257 do livro de vocês, do livro 1, ok? Um grande abraço, até a próxima aula aí, que é a aula número 3, tá? Um grande abraço em todos.